doutor Nelson, bom dia aos ouvintes, Dante, e esqueci o nome. Nélio, vejo tanto e acabo esquecendo. O doutor Vitor Natigal, ele é advogado, é procurador do município já há 19 anos, esteve por várias oportunidades aqui no estúdio da Rádio Cultura conversando conosco, discutindo as questões de interesse do município, bacharel em Direito pela Unifoz, pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná e UniOeste, e é professor universitário desde 2003. Bom dia, doutor Marcelo Rodrigues de Almeida. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Nélio. Bom dia, Dante. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia, doutor Marcelo. O doutor Marcelo é formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, se formou em 1993. É advogado do escritório Gale Almeida Advogados Associados, foi delegado da Caixa de Assistência dos Advogados durante o período de 2007 e 2009, presidente da Comissão de Construção do Centro de Convivência dos Advogados de Foz do Iguaçu, e é o tesoureiro atual da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Foz do Iguaçu, e diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná também. Por que esses dois advogados por que estão aqui no estúdio da Rádio Cultura? Ocorre que no dia 25 de novembro do corrente mês, porquanto, entre 8 e 18 horas, os advogados do Estado do Paraná e as subseções, né, onde estão instaladas as subseções, e aqui de Foz do Iguaçu, né, então as subseções, você tem a direção estadual e você tem as direções locais nas subseções. E aqui em Foz do Iguaçu, eu não sei precisar exatamente o número de advogado, mas um dos dois candidatos pode me auxiliar nisso. 2.000, doutor. 2.000. 2.000. É Foz e Santa Terezinha de Itaipu, né? Santa Terezinha de Itaipu. Hoje estamos com 2.004. 2.004 advogados inscritos aqui na subseção em Foz do Iguaçu. E o doutor Vitor Natigal diz o seguinte: eu sou candidato na chapa, candidato a presidente, na chapa Algo Novo. Doutor Vitor, o que é esse Algo Novo na chapa? Esse Algo Novo, doutor Nelson, é um movimento que surgiu já há mais de 3 anos. Nós já tínhamos a intenção de participar das eleições passadas, mas por contingências outras não foi possível viabilizar uma chapa. Porém, esse movimento ele nunca deixou de existir, aliás, ele tomou corpo, cresceu, houve muito debate, houve muito estudo, houve a vinda de muitos colegas advogados para nos ajudar, para compor esse grupo, e culminou no lançamento de uma chapa com o intuito de dar uma opção aos advogados, porque nós pensamos assim que é impossível uma cidade da importância do tamanho de Foz do Iguaçu, com 2.004 profissionais de nível superior, de excelência, não ter uma opção na eleição. Já há muitos anos, há 2 décadas. Então, nós tivemos chegamos a essa ideia, esse momento de pensar, de oferecer essa opção à advocacia iguaçuense. E oferecer, como bem o senhor falou, algo novo, algo diferente, uma energia nova, uma energia mais moderna, uma ideia talvez melhorada de a gente tratar as questões relativas tanto no campo interno, que é a OAB em relação aos advogados, quanto no campo externo, que é o papel da OAB na sociedade, o papel dos advogados e da instituição perante a comunidade. E é isso que nós nos propusemos, para que não houvesse mais uma vez, mais uma eleição em que não pudéssemos discutir o que nós queremos, o que estamos fazendo, para onde estamos indo. E nós viemos justamente para oferecer algo diferenciado e propor uma mudança. A chapa 11 de agosto, para o ouvinte da Rádio Cultura, é o seguinte: o 11 de agosto ele remete ao Dia Nacional dos Advogados, né, brasileiros. E a chapa 11 de agosto, há muito ela tem o comando de várias eleições para cá, como bem observou o doutor Vitor Hugo, ela tem o comando da Ordem dos Advogados no estado do Paraná, com as subseções, Curitiba, estadual e tal. Doutor Marcelo, o que temos, quais são os próximos passos, o que pretende, o porquê da chapa 11 de agosto, mais uma vez, bem estruturada numa campanha, disputando o poder aqui?
Caros ouvintes, é com grande alegria que uso o microfone da Rádio Cultura para vir trazer as ideias e as propostas e o diálogo para toda a comunidade jurídica de Foz do Iguaçu. Hoje somos 2.004 advogados inscritos na subseção de Foz, que engloba o município de Foz e Santa Terezinha de Itaipu também. E nós trazemos para a ordem experiência de trabalho, comprometimento profissional de atuação no sistema OAB, porque temos larga experiência de atuação. Nós participamos da OAB há muito tempo. Dentre eles, como você disse, eu fui vice-presidente, fui delegado da Caixa de Assistência, fui também presidente da Comissão de Construção do Centro de Convivência, sou atual tesoureiro da gestão atual e temos convicção, certeza, de que o trabalho da 11 de agosto feito, não só na subseção de Foz do Iguaçu, ao longo dos anos, tem sido visando como objetivo primordial o interesse da advocacia local. Nós buscamos nada pessoal, nós buscamos aquele que seja do interesse da advocacia, interesse do advogado e da advogada, que são basicamente a valorização profissional. A valorização profissional, eu digo, para que sejamos valorizados, respeitados, para que tenhamos dignidade no dia a dia do exercício profissional. Não só perante o Poder Judiciário, perante os órgãos públicos, mas especialmente perante a sociedade. 11h46, eu vou fazer uma pergunta, depois vou passar para os demais colegas. Doutor Vitor, o senhor diz assim, trazemos algo novo. Mas no que consiste isso exatamente? Cita alguns pontos que o senhor pretende em sendo o presidente da ordem. O que mais nós precisamos ter em mente, o algo novo, é um grupo com ideias novas, com propostas novas, porque o que mais nós ouvimos visitando os colegas é que existe uma subseção de chapa, não uma subseção da advocacia. E que o algo novo que nós pretendemos é uma inversão da ordem atual, que seria uma pirâmide invertida, que é o presidente embaixo suportando o peso e a responsabilidade da diretoria, da subseção, das comissões e também de todos os advogados, que estes sim se situam em cima da pirâmide, de forma com que possam poder veicular, possam ter na presidência alguém disposto a trabalhar. E o senhor veja, o algo novo nosso é uma comunicação melhor, uma transparência maior. Nós pretendemos implantar ações de compliance, de transparência na OAB local. Nós nos propomos a trabalhar duramente e intransigentemente as prerrogativas dos advogados. Nós pretendemos ampliar, agasalhar, albergar mais advogados dentro da OAB. Então, esse algo novo são pessoas... Quando o senhor fala em compliance, algo não tão transparente assim acontece na OAB? Doutor, eu não sei por que reuniões de diretoria da OAB não são públicas. Por que não são? Por que não são transmitidas online? Para que o advogado veja, saiba o que está acontecendo dentro da sua subseção. Certo. Nélio, qual é a pergunta? Olha, então vai para o doutor Marcelo. Por que razão os advogados, os que estão vinculados ao OAB Foz do Iguaçu, aqui de Foz e de Santa Terezinha de Itaipu, por que razão eles deveriam votar na continuidade do mesmo grupo? Nélio, nós acreditamos na continuidade porque nós temos trabalho, nós temos o que falar, nós temos o que mostrar. A diretoria de Foz é muito atuante, ela gestiona junto a todos os órgãos públicos, Prefeitura Municipal, Poder Judiciário, especialmente, porque vivemos num período de pandemia e fazemos reuniões periódicas com o Poder Judiciário, solicitando as reivindicações feitas pelos nossos advogados. Nós temos uma gestão transparente. As reuniões de diretoria são tratados assuntos internos que gerarão as ações em benefício dos advogados. Nós temos atualmente 33 comissões temáticas ativas na Ordem dos Advogados do Brasil, com mais de 400 advogados inscritos e participantes. As reuniões, no período de pandemia, são todas sendo feitas virtualmente. Participa das comissões todo e qualquer advogado que queira participar. Nós temos as tratativas da Ordem buscando sempre o benefício do advogado. Muito das prerrogativas profissionais são violentadas no dia a dia e a diretoria tem atuado de forma firme, de forma veemente através da Comissão de Prerrogativas. 24 horas por dia, doutor André Eng e o nosso presidente Neandro Lunardi atendem indistintamente a todos aqueles advogados que necessitem. E nós fazemos o convite
a todo e qualquer advogado que queira participar. Eles são muito bem-vindos para dentro da ordem. Nossa ordem é aberta, ela é apartidária, ela é independente e ela trabalha em benefício dos advogados e das advogadas, e nunca em benefício pessoal. Nós fazemos um trabalho voluntário. Eu estou há mais de 20 anos atuando na ordem local e nunca coloquei o meu interesse pessoal e profissional acima de qualquer interesse da advocacia. Dante. Tá bom, então eu vou perguntar para o Dr. Vitor Hugo, acho que até de repente os dois, se quiserem responder. Eu percebo a OAB, ela indo muito além do trabalho para a classe, né? Mas também se envolve em assuntos da sociedade, né? Como política, e sempre tem algum movimento dentro da OAB para a população em geral, né? Contrária ou a favor de alguma coisa que esteja acontecendo no momento, e geralmente muito ligado à política, tudo isso. Como que a OAB em Foz do Iguaçu trabalha essa situação, ou pode vir a trabalhar em alguma situação que aconteça aqui na cidade, né, relativa à sociedade civil e não tão ligada apenas aos advogados? Dante, a OAB, até pela expressividade, pelo que ela representa, ela possui assentos em vários órgãos, conselhos, institutos, locais de fiscalização, por exemplo, o Hospital Municipal, nós temos assentos no Observatório Social, nós temos assento no Conselho de Segurança, nós temos assentos em vários lugares. Nós poderíamos participar mais, e é isso que a gente vê, participar mais das forças vivas da sociedade. Por exemplo, quando foi gestada, editada e publicada a lei do ISSQN, que atinge diretamente os advogados, nós nos omitimos totalmente. Então, parece que houve a construção de uma proposta alternativa ou de alguma sugestão de melhoria da lei. No entanto, isso acabou não andando. Nós não participamos. Então, hoje, na Câmara, para se votar uma lei de ISSQN, eles pedem parecer para o IBAN no Rio de Janeiro. No entanto, nós, como corpo jurídico da cidade, como temos uma comissão de direito tributário, não participamos. Nós estamos perdendo assentos no Conselho da Criança, por exemplo, por não utilizá-los. Nós estamos presencialmente em certos assentos, mas efetivamente não ajudamos, não colaboramos com nada. Então, isto precisa modificar, porque nós temos um corpo de profissionais extremamente qualificado. Nós temos mestres, doutores, especialistas, profissionais liberais ou servidores públicos da mais alta qualidade que podem dar e devem dar a sua contribuição para a melhoria da sociedade. Doutor Marcelo, pegando... fica à vontade, fica à vontade. Dois, né? Fica à vontade. Então, só para fazer algumas correções, e como o programa chama Contraponto... Isso, exatamente. Vocês estão muito amiguinhos, pode se ferrar, não tem problema. Eu acho que o doutor Vitor... dar uma voada no outro, não tem problema. Não, acho que o doutor Vitor tem conhecimento. A Ordem tem atuado de forma firme e contundente com relação ao ISSQN. Em 2019, eu pessoalmente, junto com o Dr. Neandro Lunardi, fomos até a Secretaria da Fazenda tratar com a época secretário Dr. Ney Patrício, hoje atual presidente da Câmara, para tratar exclusivamente sobre ISSQN. Veio o período eleitoral, eu e o Dr. Neandro participamos de uma reunião junto à Prefeitura, com o prefeito Chico Brasileiro e seu secretariado, fizemos um parecer técnico pela Comissão de Direito Tributário, entregue através de ofício à Câmara Municipal e ao prefeito municipal. Isso é documentado, isso eu posso lhe entregar, certo? E a OAB, ao contrário do que o doutor Vitor, tem participação ativa em diversos órgãos municipais. Eu faço questão de mencionar alguns deles. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Comissão de Negociação de Dívidas da Fundação Municipal de Saúde, Câmara Técnica de Enfrentamento de Tráfico de Pessoas, Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, Observatório Social, CODEFOS, Comissão Permanente de Acessibilidade, Conselho da Comunidade de Execução Penal, Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Conselho Municipal do Meio Ambiente e por aí por diante. Mais uns 15 conselhos, a Ordem tem participação ativa, representantes indicados pela Ordem que participam ativamente da discussão. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Marcelo e também para o doutor Vitor Hugo. Vou fazer a observação. É inegável que... porque eu queria entrar na carona da pergunta do Dante. É inegável que a Ordem dos Advogados do Brasil, e principalmente quis a sorte de que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil entrasse numa rota de coalizão direta, embate direto com duas figuras, a figura da Presidência da República,
do presidente Bolsonaro e o próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Sem querer entrar no mérito de quem possa ter razão ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, que se observa que isso, entre aspas, respingou no restante da Ordem dos Advogados, e cada qual tomando suas posições, né? Um advogado, sujeito político também, muito sabendo das coisas e tal. Em Foz do Iguaçu, o senhor pode responder e também pode responder o doutor Vitor. Como é que a gente sente isso? Tem alguma linha de divisão por conta de ideologia política ou não? Nós somos uma ordem apartidária, independente. Olha, e deveria ser sempre assim. Eu lhe asseguro que a 11 de agosto, a nível seccional e local, é completamente independente e apartidária. Nós somos uma entidade aberta e plural. Nós respeitamos opiniões, divergimos muitas vezes de opiniões, certo? Nós buscamos, na ordem local, aquilo que é de interesse da nossa sociedade, da nossa comunidade local. Por isso que a ordem tem participado e tem atuado nas demandas, porque nós não fazemos só o papel no meio da advocacia, dos advogados e das advogadas, ou só no Poder Judiciário. Nós temos uma participação fundamental na sociedade. Isso a sociedade nos pede e nós fazemos. Eu vejo que a ordem precisa se posicionar, tem se posicionado, né, de uma forma independente. Porque a ordem nacional, vamos dizer assim, se é que tivesse ordem nacional, mas enfim, a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto no seu estágio maior de administração, ela ficou aquela coisa, o governo sendo de direita, a ordem de esquerda. Como é que o senhor vê isso, doutor Vitor? Infelizmente, talvez tenha ocorrido uma contaminação de aspectos da vida pessoal em relação à atuação institucional. E isso acontece, infelizmente. Nós temos que impedir que isso aconteça. Nós estamos aqui para atuar de forma institucional pela representatividade da categoria e do cidadão, principalmente do exercício da cidadania. Mas eu quero também, doutor Nelson, propor, juntamente com o nosso grupo, certos debates que são inadiáveis para a advocacia. Nós temos debates a respeito da democracia interna. Quer dizer, nós cobramos e nós atuamos frente à democracia política, mas no âmbito interno nós temos sérios problemas, também relacionados, por exemplo, à eleição do nosso presidente, certo? Que é indireta, e também outra questão que tem sido muito debatida ultimamente, que é a questão dos conselheiros estaduais. Então, por exemplo, hoje, a chapa que fizer 51% dos votos leva todos os conselheiros. E não obstante que a outra chapa tenha feito eventualmente 40, 45 ou quanto quer que seja. Então, não há uma proporcionalidade democrática de representação das subseções ou da vontade do advogado na tomada de decisão, ou seja, é feito ou está posto um sistema de autoproteção, me parece. E nós estamos debatendo, estamos trazendo ao debate esse tipo de problema. Nós estamos propondo ao debate também, doutor Nelson, por que o inadimplente não pode votar? O inadimplente, o advogado inadimplente não poder ser candidato, eventualmente tem lá suas razões. Agora, não poder votar, isso me parece uma coisa que já deveria ter sido superada, porque o voto é obrigatório. E em o voto sendo obrigatório e você não votando, você tem uma multa. Então, eu já estou inadimplente, não posso votar, tomo uma multa por isso. Então, são várias coisas no âmbito da democracia interna, porque nós não podemos manter nem retroceder ao voto censitário, que é aquele que só o proprietário ou quem tem dinheiro aqui pode votar, porque todos nós enfrentamos dificuldades. E uma das dificuldades que nós estamos vivendo atualmente é a questão da pandemia. Nós estamos há 2 anos numa situação bastante difícil e parece muito ruim para nós eu olhar os balanços da OAB estadual e ver um lucro de quase 10 milhões de reais em 2020, quando muito advogado passou dificuldade, quando houve pleitos pela moratória, houve pleitos pela redução do valor da anuidade e, no entanto, a OAB vai lá, não atende nada disso e divulga um lucro anual de 9 milhões e meio de reais. Então, me parece que nós precisamos discutir isso, precisamos sentar e ver como é que nós resolvemos essas situações. Nós também temos problemas sérios da interiorização de serviços, porque a nossa anuidade em Foz do Iguaçu é a mesma do advogado de Curitiba. No entanto, ele usufrui serviços muito melhores e mais abrangentes do que nós. E nós estamos, parece que, precisando dar uma arejada nessas questões, propor a discussão dessas questões e trabalhar essas questões com firmeza e seriedade. 11h59, Nélio.
Bom, eu vou agora com a pergunta para o doutor Vitor. É óbvio que quando o senhor coloca assim, nós criamos uma chapa como opção e está se manifestando nisso, há discordâncias, então, da forma de conduta, senão não precisaria ter uma chapa de opção. Dentro de um pleito eleitoral, via de regra, vejo que a dificuldade maior de quem participa nem é a derrota eleitoral, mas é a frustração da expectativa do poder. Nesse sentido, numa eventual não eleição para essa chapa, que tipo de conduta teria o seu grupo dentro da OAB, já que o senhor disse na primeira resposta de que já queriam participar na eleição passada, não foi possível, então, ao longo desses últimos anos, foram se preparando para isso. A nossa conduta é de observação, análise e estudo, não é de agressão. Porque no final nós somos todos colegas, todos aqui têm a sua respeitabilidade. Dr. Marcelo, pai de família, profissional, está aí lutando juntamente com todos os demais advogados. Agora, eu pondero o seguinte, às vezes você está na sua casa e tem lá um entulho jogado lá de um resto de obra que você fez. E aquilo ali está 1 mês, 2 meses, você já se acostumou a ver aquilo e para ti não causa mais incômodo nem nada. Às vezes precisa chegar uma visita na tua casa, ou chegar um amigo, chegar outra pessoa e falar, escuta, e esse entulho? Ah, isso é um resto de obra que terminou. Mas quando que você termina essa obra? Faz 1 ano. Entende? Então, nós temos essa proposta. E uma das coisas que eu fui criticado, porque o nosso grupo, ele não busca cargos. Não é assim de, agora é minha vez, ou agora é tua vez, eu vou tirar esse e vou colocar aquele. Não existe planejamento de dizer, dessa vez irei eu, daqui 3 anos é o Zezinho e daqui 6 anos é o Luizinho que vai ser candidato. Até a última hora nós estávamos debatendo e nós gostaríamos, a bem da verdade, uma candidata mulher. Nós queríamos e precisamos não só a paridade, porque isso foi uma luta nossa de 3 anos atrás, que houvesse uma paridade de gênero, mas não uma paridade formal, uma paridade efetiva, que é aquela onde a mulher se destacou e tem condições de galgar dentro da estrutura, ela realmente tem a possibilidade de assumir um cargo maior, não apenas servir enquanto for útil e depois poder ser descartada. Isso são coisas que nós estamos preocupados e queremos atuar nesse sentido. E uma coisa que ao final acabou pesando pelo meu nome, no final e ao cabo, por quê? Estão dizendo, mas ele é procurador do município, ele não vai ter tempo de trabalhar na ordem. Eu, na qualidade de servidor, tenho a condição de me licenciar do meu cargo e exercer a presidência da ordem em tempo integral. Isso vai ser algo inédito, isso vai ser algo novo, e isso realmente é um diferencial que a gente tem a oferecer à advocacia. Então não é mais, e eu não critico nenhum colega, porque todos têm o seu escritório para cuidar, não tem o tempo para poder estar lá na OAB, não pode abrir mão de atender seu cliente, de atender os seus compromissos para ir estar trabalhando pela coletividade. Mas já que eu tenho essa possibilidade, eu propus e foi aceito pelo grupo o meu nome, nessa condição de buscar essa licença para exercer em tempo integral. E a partir daí, sim, promover realmente algo novo dentro da OAB. 12 horas e 3 minutos, não querendo fazer trocadilho aqui com a chapa do doutor Vitor Hugo, mas, doutor Marcelo, qual é a novidade na candidatura? É manter o que está aí, que está muito bom, obrigado, é isso? Não, nós sabemos que precisamos melhorar. Tudo na vida precisa melhorar. Nós podemos oferecer a experiência de ordem, de atuação. Temos uma ordem totalmente transparente. O doutor Vitor deve saber, nós temos o portal da transparência no site da OAB Paraná, onde todas as despesas são lançadas desde 2013. Isso nos faz assegurar a todos os advogados e à comunidade que os gastos são transparentes. Eu não posso fazer qualquer... Hoje eu sou tesoureiro e respondo por isso. Então, eu não posso fazer qualquer gasto desde que eu não tenha comprovação efetiva. E só para te dar números da continuidade do trabalho, a Ordem dos Advogados Seccional do Paraná, ela gestionou, em tempos de pandemia, a liberação de mais de 4 milhões referente aos precatórios que estavam parados no Tribunal de Justiça. Foi feito o pagamento de mais de 300 milhões de honorários advocatícios para a advocacia dativa no maior programa de assistência judiciária do país. Estou falando de seccional, uma seccional atuante, que briga pelo advogado num período de pandemia onde nós sabemos da crise econômica.
Em função dessa crise econômica da pandemia, nós inauguramos agora, no mês de setembro, 5 escritórios compartilhados e 2 amplas salas de reuniões na sede da OAB local, para que isso possa servir aos advogados e às advogadas em período de crise econômica. Muitos escritórios fecharam. Isso não é culpa da ordem, isso é culpa do sistema econômico, do período de pós-pandemia que estamos vivendo. Felizmente, estamos saindo desse período. E o número mais expressivo, doutor Nelson, a expedição de mais de 1 bilhão com prioridade em 3 meses pelos 3 tribunais de justiça do Paraná. 1 bilhão de reais direcionados à advocacia paranaense. Nós não estamos falando em pouca cifra. Isso foi gestionado junto à ordem pelo Dr. Cássio Lisandro Teles, que foi diretor nacional de prerrogativas. Ou seja, o Dr. Cássio fala com propriedade quando se fala em prerrogativas profissionais. Nós travaremos e sempre travamos a defesa intransigente de toda e qualquer violação de prerrogativa. Nós não queremos, como advogado, privilégio. O Dr. Vitor não precisa de privilégio. Eu não preciso de privilégio. Eu quero apenas e tão somente o cumprimento do que diz o artigo 6º e 7º da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, que o senhor bem conhece. Então, nós brigamos pela continuidade do que vem sendo feito, e nós buscamos uma atuação firme da ordem. Só para te dar um exemplo, a OAB local teve uma participação ativa, direta, na questão dos honorários sucumbenciais para a advocacia pública, tanto de Foz quanto de Santa Terezinha. Isso foi um benefício de uma classe na qual nós representamos. O Dr. Vitor, como advogado público, é também representado pela atual diretoria. Mas, infelizmente, o Dr. Vitor sequer participa da Comissão de Advocacia Pública da nossa subseção de Foz do Iguaçu. Doutor Marcelo, apenas para fazer aqui um contraponto para o doutor Vitor, é o seguinte: quando o senhor diz da participação da advogada mulher, a doutora Marilene Winter é mulher e é candidata da estadual pela chapa 11 de agosto. E que eu também acho que já fazia há muito tempo, que as mulheres têm que participar com mais efetividade da direção da OAB. O tempo passa, né? O tempo passa e eu quero fazer aqui só o papel de repórter. Mas daí, às vezes, a gente lembra que é advogado e sai um pouquinho do trilho. Mas deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Está sendo debatido no Brasil, nesse momento, em todos os telejornais, programas de rádio e tal, que é a chamada PEC dos precatórios. Com motivo nobre de que tem que cumprir um discurso nobre, e o motivo seria também nobre, para cobrir despesas frente ao programa social que vem a substituir aí o Bolsa Família. Até aí. Mas foram pegar nos precatórios, entendeu? O caixa para pagar essa conta, para pagar esse débito, quando nos últimos 18 anos sempre teve lá no orçamento. Não quero entrar no mérito para dizer se é muito, se é pouco, que se pagava, etc. Mas agora vem nos precatórios. Isso, de certa forma, não desprestigia muito, inclusive, os advogados brasileiros, porque isso vai bater em todas as esferas, nos 3 degraus, digamos, da nossa nação. Vai bater no município, vai bater no Estado. Por quê? Uma vez que é o direito constitucional de negociar precatórios, de modificar o orçamento que ali está, e o senhor, doutor Vitor, nisso me parece ser mestre nesse assunto. Não é um desrespeito isso? Primeiro eu gostaria de falar... Eu quero ouvir dos dois isso. Só a referência que o doutor Marcelo fez, que é preciso reconhecer o papel da chapa atual na luta pelos honorários de sucumbência para os advogados públicos. Porém, eu só não concordo que isso seja um mérito deles. Isso é um dever da categoria, da classe, dos nossos dirigentes, lutar pelos direitos dos advogados. Quanto à participação ou não na Comissão da Advocacia Pública, eu não só participei, como fui presidente por um tempo da Comissão da Advocacia Pública. Inclusive, certa feita, um promotor de justiça deu voz de prisão ao procurador do Estado e foi convocada a OAB não se fez presente, eu fui, me apresentei, me interpus entre esse promotor de justiça e o procurador a fim de resolver essa situação e depois de muitas e várias frustrações acabei deixando essa comissão. Então, só para deixar isso bem claro.
Agora o seguinte, a respeito dos precatórios, eu lamento muito que novamente o povo, quem não deve, é convocado para pagar a conta. Porque é muito mais fácil avançar no bolso do cidadão do que estabelecer gestão boa, adequada e suficiente aos nossos problemas. Porque o problema é gestão. O problema é gestão. E o que é gestão? É fazer mais com menos, é você saber administrar as carências que você tem de maneira adequada. Então, eu não posso concordar, porque lá nos precatórios, quem estão nos precatórios? A viúva, o aleijado, o inválido, ou aquele que sofreu um dano do Estado, aquele empresário que às vezes prestou serviço, até eventualmente veio a quebrar o seu negócio, está esperando uma vida inteira para receber o que é de direito dele. E o que o governo faz? Simplesmente tira o direito, posterga, diminui, ataca. E isso é uma solução rasa, é uma solução que não pode ser admitida. Me parece que tem que existir uma reação da sociedade organizada a esse respeito, porque não podemos mais admitir essas soluções de irmos no bolso do cidadão, mais uma vez, para pagar a conta, ao invés de nós estabelecermos a gestão adequada das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Diga, doutor Marcelo. Eu acho que o caminho é esse, esse, né? doutor Nélio. Não tem muito o que se discutir. Infelizmente, o trabalhador, a sociedade vai ter esse ônus, vai ter que arcar com esse ônus. Me parece mais uma negociata política, onde o cidadão vai recair sobre ele, sobre os seus ombros, a negociação que está sendo feita lá no Congresso. 12h11, Nélio, cabe a você a última indagação. Então, eu vou pegar coisa local de novo e para os dois, para o doutor Marcelo e para o doutor Vitor Hugo. Eu sei que aconteceu, está sendo implementado, alguém citou antes das 33 frentes de trabalho que tem dentro da OAB. É possível se comprometer com mais serviços para a sociedade iguaçuense, de Santa Terezinha de Itaipu, com esses atendimentos em regionais, em bairros, dando orientação e caminhos para a população? Nélio, isso é uma política, nós já temos compromisso de firmar mais 2 comissões, certo? Que é a Comissão de Direito Carcerário dos Estabelecimentos Prisionais e com relação à diversidade de gênero. A atuação da ordem, ela é feita de forma para atingir toda a sociedade também. Nós representamos a sociedade, nós atuamos na sociedade. Só para te dar um exemplo, agora no dia 24 de setembro, nós fizemos um atendimento numa instituição que cuida de crianças de 6 a 14 anos, chamada Núcleo Criança de Valor, onde nós levamos 6 comissões. Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Direito do Trabalho, Comissão Previdenciária, Comissão de Direitos Humanos, e atendemos toda aquela região do Jardim América, da comunidade do Bambu, Jardim Cristina. Nós fizemos o atendimento a todas as famílias, prestando uma assessoria, vamos dizer assim. Esse é um papel da ordem, e isso nós fazemos. Só estou te dando um exemplo. Atualmente tem um projeto chamado da pobreza menstrual, que é auxiliar e beneficiar as mulheres necessitando de produtos de higiene íntima, por exemplo. Isso é um projeto onde a ordem também está engajada. Isso é um trabalho que a ordem faz perante a sociedade. Esse é o nosso trabalho também como cidadão e não só como advogados. Nós acreditamos e melhoraremos os programas, porque essas comissões, elas trazem um anseio do advogado para que a gente possa implementar e efetivamente em benefício da classe. Agora são 12h13. Doutor Diga, Vitor Hugo. doutor Vitor. Bom, eu entendo que a ordem está muito acanhada. Nesse aspecto, a ordem está muito acanhada. Faltam dias de cidadania, falta participação maior. Eu vejo um apagão total em relação ao orgulho e à participação que nós devemos ter pelo que nós representamos para o cidadão. Nélio, só para você ter uma ideia, não sei se sabia ou não, dia 30 de setembro de 2021, a OAB em Foz do Iguaçu completou 45 anos da sua criação. Ninguém ficou sabendo de nada. Não foi feita menção alguma, nem na nossa página, nem distribuído à imprensa, nem divulgado nenhum trabalho, nenhum balanço, nada a respeito, porque a nossa ordem, se não me engano, é a segunda no interior do Estado, criada em 1974. Instalada, então, no escritório do Dr. Álvaro, que, para nosso orgulho e nossa sorte, é uma pessoa que ainda está viva, está aí
pode nos ensinar, pode ser um bom exemplo para nós em muitas coisas. E nós não fizemos nada. Então, assim está em todos os sentidos. Esses dias de cidadania, essas participações a sociedade está carente disso. Nós precisamos estar mais presentes dentro das unidades prisionais, não só para dar condição para o advogado, mas também dar condição para aquele preso que eventualmente não tem condição mesmo. Isso falta. Essa omissão me parece que precisa ser resolvida. Doutor Nelson, só posso fazer um contraponto? Pode. A comemoração dos 45 anos da subseção local foi feita. Não convidaram o doutor Vitor? Não, foi feita uma sessão solene em Curitiba, em homenagem ao doutor Álvaro Wendhausen de Albuquerque, Sim. que em face do seu estado de saúde, da sua idade avançada, atualmente ele reside em Curitiba com a sua filha, foi entregue uma medalha Francisco Ascioli Neto, que é uma medalha entregue pela subseção de Foz do Iguaçu a um advogado que tenha notório saber e seja reconhecido pela comunidade local. Isso foi divulgado, toda a imprensa recebeu, inclusive as mídias sociais, isso é fato, é notório. Essa homenagem foi feita pelo presidente da seccional do Paraná, Dr. Cássio Elisandro Teles, onde a família esteve presente, foram convidados, Dr. Neandro, Dr. Walter, Dr. Abner, foram de Foz do Iguaçu a Curitiba para participar da solenidade. Ok. 12h16, eu quero externar aqui abraços aos advogados que estão vindo. São muitos se manifestando aqui nas nossas ferramentas aqui de internet, pontuando, observando o debate aqui. Nós queremos agradecer muito. A ordem, doutores, ela tem... Bom, quem sou eu na ordem do dia mas apenas como lembrança, né, do que nós sabemos todos nós aqui, entendeu? Sempre esteve na vanguarda, né, das principais lutas brasileiras, né? Sim. Sempre esteve na vanguarda. Às vezes eu fico olhando algumas coisas assim, quando a ordem se mete em coisinha pequena, às vezes coisinha que deveria, nada de que uma discussão num grêmio estudantil, Miudeza. que não resolveria o problema, mas a ordem, e ela sempre foi extremamente respeitada, né? Tem um histórico aí em momentos Defesa conturbados da no democracia, Brasil, do Estado né? Democrático de Direito. Evidentemente, né? Eu vou dar aqui, eu não quero cronometrar. Aliás, deixa eu conversar aqui com os senhores. Alguns colegas, né, me ligando, e como é que vai ser o debate? Eu falei, mas temos dois homens lá, cansados, ideias e reconhecidos. O que é que nós vamos fazer meio segundo para cá, 2 segundos para lá? Né? Aí seria até demais. Mas, doutor Vitor, aí cerca de uns 2 minutos aí para o senhor, para fazer as últimas considerações aqui no Contraponto. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço pela oportunidade e quero convocar todos os advogados de Foz do Iguaçu a considerar, a ler, a conhecer, a ouvir nossas propostas e ponderá-las com segurança, com firmeza, porque é a hora da mudança. Chegou a hora da mudança. Nós precisamos injetar uma energia nova. Como eu falei, precisamos arejar a OAB. Como o colega disse, que tem portal da transparência. Veja, o portal da transparência é no site da OAB seccional do Paraná e ela estava sem atualização desde março. E agora que no início das eleições começaram algumas atualizações e foi até agosto. Agora, é um portal muito simples, muito simplório. O advogado merece mais, o advogado merece uma dedicação maior, o advogado merece uma atenção maior. E isso vai reverter em cidadania, isso vai reverter em atuação pública para o cidadão em Foz do Iguaçu, melhoria em todos os sentidos. Nós temos que sair desse imobilismo, desse acanhamento, dessa impossibilidade de agregação de mais colegas nas comissões da OAB, sabe? Convocar, acolher, trazer mais pessoas, dar espaço às mulheres para que elas sejam mais presentes e atuantes conosco. Eu convido a todos os advogados de Foz do Iguaçu votarem conosco na Algo Novo. Doutor Marcelo Almeida. Doutor Nelson, Nélio, Dante, Cida Costa, obrigado mais uma vez, doutor Vitor, pela oportunidade. Estamos aqui para dialogar, para mostrar ideias, propósitos daquilo que procuramos fazer no próximo triênio 2022-2024. Nós somos uma instituição aberta, plural, independente, apartidária. É isso que nós buscamos. A continuidade de um trabalho que vem sendo feito em benefício da advocacia e, logicamente,
melhorar naquilo que for preciso. Nós não estamos parados no tempo. Nós sabemos, nós vivemos uma nova realidade pós-pandemia. Nós sabemos que a jovem advocacia tem atravessado grande dificuldade. Alguns escritórios fechados, muito home office. Por isso fizemos as instalações novas agora, esse ano, durante a pandemia, autorizada pela nossa seccional. Nós temos transparência nos nossos gastos. Nós não somos vinculados a um poder público. Nós somos independentes. Nós buscamos uma total independência. Uma participação da advocacia de forma efetiva. Nós convidamos os advogados e as advogadas a participarem da ordem das suas comissões. É ali que gira a OAB. Não é eu ficando no meu escritório. O advogado ele tem, como você mesmo disse, em suas veias, uma briga pela democracia, uma briga pelo Estado Democrático de Direito, pela ampla defesa, pelo contraditório. Esse é o nosso dia a dia. E nós queremos, cada vez mais, fazer com que os objetivos da advocacia sejam assegurados, principalmente com relação à violação das suas prerrogativas profissionais. E isso nós teremos uma atuação, como sempre tivemos, uma atuação firme e contundente. 20 segundos. Dispensa de exame para entrar na ordem. Sim ou não? Não. Doutor? Nem pensar. Nem pensar, né? O Nelson também não é da diretoria, mas nem pensar. Então, é o seguinte, 12 horas e 21 minutos. Eu quero agradecer muito a participação aqui dos dois advogados, o procurador do município, o doutor Vitor Hugo Natigal, e o doutor Marcelo Rodrigues de Almeida. E a Rádio Cultura tem um carinho pela ordem, não por conta pessoal minha, mas nos últimos 2 debates que nós fizemos aqui para candidatura a prefeito de Foz do Iguaçu, entendeu? A ordem muito nos auxiliou e esse último debate, aliás, foi 2 rodadas com 11 candidatos e a Rádio Cultura foi elogiada no Brasil inteiro pelo trabalho que apresentou, pela oportunidade democrática que forneceu, digamos, a todos os 11 candidatos naquele momento, e você fazer debate com 11 candidatos é um comício já, entendeu? E a ordem teve ali, o doutor Marcelo, inclusive, estava lá presente naquele momento, e muito auxiliou, colocando, assim, no mais alto nível, um trabalho jornalístico que foi esmerado. Então, claro, teve todo o reconhecimento do trabalho jornalístico, mas a condução, como foi feito aquilo, teve a ordem que também nos auxiliou. Sucesso, um haverá de vencer. Sucesso aí na caminhada dos senhores e muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigado. 12h22, intervalo, e eu volto com o contraponto.